Vamos continuar falando um pouquinho mais do pregão, e agora eu quero falar de algumas questões do pregão como modalidade de licitação, trazendo aí para vocês algumas características. Pois bem, eu já expliquei as vantagens da utilização do pregão, eu expliquei por que o pregão foi criado, mas lá no finalzinho da minha introdução eu falei para vocês assim, ó, mas nem tudo são flores, porque nem tudo pode ser licitado com pregão. A pergunta é, quando que eu utilizo o pregão? Para que serve o pregão como modalidade de licitação? O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e de serviços que sejam considerados, e aqui vem o pulo do gato, comuns. Então, quando você ouvir falar na expressão bens e serviços comuns, saiba que isso aqui é o caso da utilização da modalidade pregão. Professor, e o que são bens e serviços comuns? A própria legislação nos diz que bens e serviços comuns são aqueles que podem ser definidos de forma objetiva no meu instrumento convocatório, por intermédio do que a gente vai chamar de padrões usuais de mercado. Professor, calma aí que agora ficou um pouquinho complicado. Quando você fala do pregão, você vai fazer uma licitação para adquirir aquele tipo de coisa que você consegue colocar no papel exatamente o que você quer. Olha só, eu quero adquirir um celular. O meu celular, ele tem que ter tantas polegadas. A bateria dele tem que ter pelo menos tantos amperes. A luminosidade da tela tem que ser pelo menos isso. Inclusive, a tela tem que ser composta de tais materiais, pelo menos, ou melhor do que isso. O processador tem que ter, aí a gente vai pegar lá, porque isso tem protocolo para tudo, né? A velocidade do processador tem que ser tal ou superior. Você tem vários padrões que são definidos pelo mercado. Veja só, amperagem de bateria é padrão de mercado. Velocidade do processador, tantos gigahertz, é padrão de mercado. Luminosidade da tela é padrão de mercado. Dureza da tela é padrão de mercado. Tamanho da tela, tantas polegadas, é um padrão de mercado. Então, se eu consigo descrever o meu objeto objetivamente, saiu ali na minha tela. Se eu consigo definir o meu objeto objetivamente por meio de padrões usuais do mercado, eu posso utilizar o pregão. E veja que o pregão não é só para bens. O pregão ele também serve para serviços. Eu quero contratar alguém para fazer a pintura numa parede. E aí o que eu vou fazer? Não é uma pintura, uma obra de arte. É uma pintura. Só pintar a parede. Metro quadrado da pintura. Quero contratar alguém para colocar piso. Metro quadrado do piso. Quero contratar, até hoje em dia, só para você ter ideia, né? Até banca de concurso público tem gente contratando por pregão. Professor, mas tem como? Olha, ele vai lá e fala, ó, nós queremos fazer um procedimento de seleção para tantos mil candidatos, aproximadamente. A prova tem que ter tantas questões. O corpo, né? O pessoal que vai elaborar as questões tem que ter pelo menos essa qualificação. Você consegue descrever, ainda que seja um pouquinho estranho, mas você consegue descrever. Agora vem comigo aqui, eu falei pintura. A pintura da parede, uma pintura normal, pode até ser aquela pintura mais trabalhada, né, com gesso, com isso, aquilo, não entendo nada desse negócio, mas ainda assim eu consigo descrever objetivamente. Agora, se eu quiser contratar um artista, para fazer uma pintura na minha parede, mas não é só pintar a parede. Eu quero um quadro, uma tela, um negócio bonito para ver. Aí eu pergunto para vocês, isso você consegue colocar objetivamente no seu instrumento convocatório? Ah, professor, eu quero uma obra de arte. Tá, mas isso é muito relativo, né? Eu posso pegar o meu filho aqui, entregar para ele uma lata de tinta, ele joga na parede e eu vou olhar para aquilo e dizer que é uma obra de arte, eu vou até chorar de emoção vendo aquilo.
Isso é relativo, isso não é objetivo. Nesse caso, para uma obra de arte, por exemplo, já não caberia a priori a realização do pregão. Então, o pregão é o que é comum, é o que dá para escrever objetivamente. Professor, mas lá na lei de licitações, a utilização das modalidades normalmente é definida com base no valor estimado da contratação. E no pregão, qual é o valor máximo do objeto? Aqui é que vem um detalhe. No pregão, não importa o valor. Não é que não importa o valor no sentido de que a administração pública não está preocupada com o preço, não é isso. Mas para eu poder utilizar o pregão, não importa o valor. Teoricamente, você poderia fazer um pregão para adquirir um objeto de R$10, como você também poderia fazer um pregão para a aquisição de um objeto de 10 bilhões de reais. Não importa o valor do que eu estou querendo adquirir. O que me interessa aqui é que eu consiga descrevê-lo objetivamente por meio de padrões usuais de mercado. E aí o valor do que eu estou adquirindo não me interessa nesse momento. Tem uma questão também muito importante que é o seguinte, eu comentei com vocês sobre o pregão e expliquei para vocês, olha, o pregão é um procedimento mais célere e tal, e que ele pode ser utilizado para a aquisição de bens e serviços comuns. Mas aí você imagina o seguinte, eu quero comprar um celular. Um celular não, eu quero comprar 100 aparelhos de celular. Olha, se a gente considerar hoje que um aparelho de telefone aí, vamos considerar aqui uma média de R$2.000, né? R$2.000 por aparelho. Então, se eu vou adquirir 2.000 aparelhos, se eu vou adquirir o aparelho a R$100, né? Opa! 100 aparelhos a R$2.000, então eu estou falando aqui de uma aquisição de cerca de R$200.000, né? R$200.000. R$200.000, se eu for pensar bem, dá para utilizar a licitação lá com base na lei de licitações. Até R$176.000 cabe o convite, acima disso até 1,43 milhão cabe a tomada de preço, estou falando de aquisição de bens. Então eu poderia utilizar a tomada de preços aqui? Olha, tecnicamente eu poderia utilizar a tomada de preço. Então nesse caso aqui, eu poderia utilizar a tomada de preços, e aí tem a regra do quem pode mais, pode menos. Então eu também poderia utilizar a concorrência. Ou ainda poderia utilizar o pregão. Por quê? Porque é um bem ou serviço comum. Você consegue perceber como eu tenho 3 alternativas de modalidade de licitação para aquisição de R$200.000 em aparelhos de telefone celular? Sim. Então a minha pergunta é, professor, nesse caso, eu posso livremente escolher tomada de preço, concorrência ou pregão? Ou existe alguma coisa que manda eu utilizar o pregão? Olha, em regra, quando a gente fala da utilização do pregão, nós costumamos entender que a utilização do pregão é facultativa. O que eu estou dizendo para vocês? Quando a gente considera apenas a Lei 10.520, normalmente nós costumamos dizer que na prática você poderia escolher, você poderia utilizar a tomada de preço, poderia utilizar a concorrência e poderia ainda utilizar o pregão. Ou seja, você poderia optar por uma delas. A escolha é discricionária. Então, onde cabe o pregão, também seria possível utilizar as modalidades de licitação da Lei 8.666. Então, na prática, considerando apenas a Lei 10.520, o pregão não é obrigatório. Porém, normalmente, e isso aqui é um detalhe, normalmente os regulamentos do pregão acabam tornando a sua utilização de forma obrigatória. Por exemplo, se você pega o decreto 10.024 de 2019, que regulamenta o pregão na sua forma eletrônica em âmbito federal, ele diz que a aquisição de bens e de serviços comuns deve utilizar o pregão
na sua forma eletrônica, salvo se demonstrada desvantagem ou inviabilidade desse procedimento. Então, na lei, apenas a lei é facultativa, mas normalmente os regulamentos acabam considerando a utilização do pregão como obrigatória. Então, você sempre tem que pensar qual que é a referência da questão que você está respondendo. Outro ponto importante para a gente é o seguinte, quando você estuda a lei de licitações, você sabe que você tem que diferenciar modalidade de tipo de licitação. A modalidade é o procedimento e o tipo de licitação é o critério de julgamento que será utilizado. Aí eu pergunto para vocês, eu estou falando da modalidade pregão. E no pregão, quais os tipos ou qual o tipo de licitação que a gente pode utilizar? No pregão, o tipo de licitação é obrigatoriamente, a priori, o de menor preço. Eu quero dizer para vocês, eu quero explicar para vocês que no pregão não cabem aqueles outros tipos de licitação previstos na lei de licitações e contratos. Não cabe técnica e preço, não cabe melhor técnica, não cabe maior lance e oferta. Por sinal, né? O pregão ele serve para bens e serviços comuns e ele não serve para alienações, ele não serve para obras, e daqui a pouco eu quero trazer um detalhezinho para vocês, ele não serve para locações. Então você não tem o maior preço, não tem técnica e preço e nem tem melhor técnica. Só, entre aspas, cabe o menor preço. Só que, professor, eu já ouvi falar aí numa história que fala de maior desconto. É possível utilizar esse critério de julgamento também? E é isso que eu quero explicar aqui para vocês com calma agora. Quando a gente fala do menor preço, o menor preço ele é avaliado da seguinte forma. Você recebe as propostas das empresas e a empresa que atender às exigências mínimas que a administração cobrar e ofertar um menor preço, vence a licitação. Por exemplo, eu quero um carro com ar-condicionado. Vamos desconsiderar os outros critérios. Se a empresa me apresenta o carro mais barato, só que sem ar-condicionado, ela não atendeu aos critérios mínimos. Então essa proposta eu nem vou olhar, ela está fora, ela não atende ao que eu coloquei no edital. Mas entre aquelas que atendem ao que eu coloquei no edital, ou seja, aquelas que me apresentaram um carro com ar-condicionado, a que tiver o preço mais baixo, vence a licitação. Então você tem uma de 40 mil, uma de 44 mil e uma de 38 mil. Ganha de 38 mil, é o preço mais baixo. Esse é o menor preço. Se você fizer a leitura da Lei 10.520, o único critério possível na Lei 10.520 é o de menor preço. Professor, mas então por que você menciona essa história de maior desconto? É que quando você faz a leitura do Decreto 10.024, por exemplo, lá se fala em maior desconto. Se você já trabalhou na administração pública, você vai ver que o tal do maior desconto ele é utilizado com alguma frequência. Porque, na verdade, o maior desconto ele também é um menor preço, mas apenas uma variação do menor preço. Você também vai vencer aqui também quem ofertar o preço mais baixo. Só que ao invés de apresentar assim, 38 mil, como eu mencionei agora, a empresa vai apresentar um percentual de desconto a partir de uma tabela de referência. Poderia ser, por exemplo, a tabela FIP. Essa é a minha referência. E aí as empresas apresentam um desconto sobre esse preço de tabela. Eu dou 5% de desconto. Aí vem a outra e fala, eu dou 7%. Essa já é melhor. A outra diz, eu dou 10% de desconto. Quanto maior o desconto, mais baixo será o preço que a administração vai pagar. Então, se aparecer na sua questão de prova, o critério de julgamento no pregão é o menor preço, isso está certo. Se falar na sua prova que cabe o maior desconto, também está certo, porque o maior desconto é uma variação do menor preço. Aí a gente volta para a tela aqui, e eu quero colocar mais um outro ponto, porque eu comecei na introdução da nossa aula, comentando com vocês que o seguinte, o rito que é utilizado na modalidade de licitação chamada pregão, ele é mais célere, ou seja, ele é mais rápido do que o rito, do que o procedimento utilizado na lei de licitações. Por quê? Porque quando você faz o pregão,
existe um negócio, quando a gente vai falar da fase de recursos, que é chamado de fase recursal única, ou ainda fase recursal una. Eu vou explicar uma outra coisa aqui para depois te explicar esse negócio de fase recursal única, que é um negócio meio bagunçado, que é o que a gente vai chamar aqui então de inversão de fases, né? E qual é a inversão de fases que nós temos aqui? Nós temos primeiro a realização do julgamento. Veja que tudo isso aqui eu já expliquei para vocês antes e agora eu só estou escrevendo no quadro. A realização do julgamento e depois a realização da habilitação. Por que acontece isso aqui no nosso pregão? Porque lá no pregão, primeiro você julga e depois você habilita. Na lei de licitações, primeiro você habilita e depois você julga. Aí olha qual que é o problema da lei de licitações. Se você faz a habilitação com 30 empresas e desabilita 10 delas, significa que 20 empresas poderão apresentar as suas ofertas e as outras 10 não poderão apresentar a oferta. Aí essas 10 empresas, elas podem interpor recurso. Você imagine-se o seguinte, se essa empresa só pudesse, na lei de licitações, só pudesse interpor o recurso lá no final da licitação, depois que já acabou tudo, aí ela interpõe recurso. A autoridade analisa o recurso e diz, a empresa tem razão, ela não deveria ter sido desabilitada. Como é que você vai corrigir esse problema se você já fez, já recebeu as propostas, já julgou, já classificou e já definiu o vencedor? Por que isso é um grande problema? Porque agora todas as empresas conhecem as propostas dos demais e você basicamente ferra com todo o procedimento da lei de licitações. Aí qual que é o problema, o abacaxi da lei de licitações? Você desabilitou as 10, elas têm o direito de recorrer. E você só vai poder fazer a fase de julgamento depois que analisar o recurso de todas elas. Depois disso, você faz o julgamento e aí vem novamente uma fase de recurso. Então, na lei de licitações, você tem pelo menos 2 fases de recurso. Na lei do pregão, como você primeiro julga e depois habilita, você faz o julgamento com todo mundo. Então ninguém precisa recorrer nesse momento, porque todo mundo tem direito de participar. E a habilitação só vai ser com que tiver a melhor proposta. Aí depois que você declara o vencedor, você abre uma fase de recurso para todo o procedimento. Então você só precisa ter um momento de recurso dentro do pregão. Por isso que aqui tem uma fase recursal única. E o que permite eu fazer isso? A inversão das fases de julgamento e de habilitação. Último ponto, para a gente fechar aqui essa parte introdutória, né? A gente fala que é introdutória, mas ela já é bem detalhada sobre o pregão. Você tem que saber que é o seguinte, o procedimento do pregão, ele não pode ser utilizado, ele não se aplica para determinados tipos de contratações, né? Como é que funciona isso aqui? Você não pode utilizar o pregão, primeiro, para obras, né? Por exemplo, quer fazer um estádio de futebol. Estádio de futebol não dá para utilizar o pregão. Você não pode utilizar o pregão para a realização de locações imobiliárias. Por que não pode? Porque o pregão é para aquisição de bens e de serviços. Locação não se enquadra em nenhum desses casos. E também não pode utilizar o pregão para alienações, porque alienações são vendas. É quando você vai vender alguma coisa. E o pregão é o contrário, é quando eu quero comprar alguma coisa. Então o pregão também não serve para as alienações. Uma dúvida que surge muito, bastante frequente, uma discussão muito grande que se faz por aí, é sobre a possibilidade de utilização do pregão para os chamados serviços de engenharia. O que é um serviço de engenharia? O serviço de engenharia ele é um meio do caminho, ele não chega ainda a ser uma obra, mas ele é algum tipo de coisa, algum tipo de serviço que você vai ter, que você tem que ter um acompanhamento de um profissional da área de engenharia. Então, por exemplo, se você vai construir, você vai fazer uma reforma, né? E essa reforma você só quer mudar aqui, trocar o padrão da janela, fazer algumas coisas mais simples, isso é um serviço de engenharia, porque ainda que a maior parte das pessoas não façam, isso teria que ter o acompanhamento de um profissional da área de engenharia.
Só que isso aqui é uma atividade mais simples, que várias pessoas poderiam fazer e que simplesmente você consegue descrever no edital. Então, o X da questão é o seguinte: o fato de ser um serviço de engenharia, por si só, não é suficiente para eu dizer se eu posso ou não utilizar o pregão. O X da questão é o seguinte: se esse serviço de engenharia for considerado comum, ou seja, ele pode ser descrito de forma objetivamente no meu instrumento convocatório, se ele é comum, eu posso utilizar o pregão como modalidade de licitação. Então eu tenho que saber o seguinte: serviço de engenharia comum, pode pregão? Pode. Serviço de engenharia não comum. Eu já vou dar para vocês qual que é o termo do que não é comum. Serviço de engenharia que não é comum, pode utilizar o pregão? Não. Por quê? Porque ele não é comum. Por sinal, eu falei para vocês que o pregão cabe para os bens e serviços comuns. A legislação diz o seguinte: comum é o que eu posso definir objetivamente no meu instrumento convocatório. E especial é o que eu não posso definir objetivamente no meu instrumento convocatório. Então fica muito fácil. Comum é o que cabe o pregão, especial é o que não cabe o pregão. Então, serviço de engenharia especial pode pregão? Não. Um bem especial pode pregão? Não. Um serviço especial pode pregão? Não. Agora, um bem especial, desculpa, um bem comum pode, um serviço comum pode, um serviço de engenharia comum também pode. Aí, vindo aqui para a tela, eu posso trazer para vocês aqui uma questão de prova. Ela diz para a gente o seguinte: a administração pública adotou modalidade de licitatória pregão para contratar uma empresa para realizar a troca do piso de uma sala de órgão público. Nesse caso, a escolha da referida modalidade licitatória foi: letra A, errada, pois o pregão é permitido apenas para contratar serviços de engenharia que sejam de natureza estritamente intelectual. Olha, se ele é estritamente intelectual, é aí que não caberia o pregão. Errada, pois o pregão é vedado para qualquer tipo de obra ou serviço de engenharia. Errado. Para a obra realmente não cabe. Agora, serviço de engenharia eu tenho que analisar. Se ele for comum, pode. Então não é qualquer serviço de engenharia. Correta, pois a troca de piso de sala é considerado um serviço de engenharia comum. Opa, eis o nosso gabarito. Pessoal, troca do piso de uma sala é algo comum. Ó, eu quero trocar o piso. É um serviço de engenharia? É, porque teria que ter um profissional acompanhando. Mas ainda assim é algo comum, é algo do nosso dia a dia. Então, por isso, o gabarito é a letra C. Errada, pois a troca de piso de uma sala é uma complexa obra de engenharia. Complexa, aqui lá complexo esse negócio? Correta, pois a troca de piso de uma sala é apenas um serviço de fornecimento de material comum. Pessoal, não é só um fornecimento de material, né? Até porque se fosse fornecimento de material não é um serviço, é uma aquisição. É a colocação do negócio que a gente está tendo aqui. Você vai ter que retirar o anterior e colocar o novo. Isso é um serviço de engenharia comum. Com base nisso aqui, o gabarito é a alternativa C. Outra questão de prova: para contratar uma empresa de serviço de vigilância para os prédios das repartições municipais, determinado município do estado do Maranhão realizou licitação na modalidade pregão. Nessa situação hipotética, é facultada à administração pública a adoção dos critérios de melhor técnica e preço ou menor preço. Não pode, né? Melhor técnica e preço não cabe no pregão. A análise dos documentos para a habilitação do licitante vencedor se dará ao término da fase de julgamento das propostas. Olha, primeiro o julgamento, depois a habilitação. O que ele está dizendo aqui? Que a análise dos documentos para a habilitação vai ocorrer depois do julgamento. Opa, esse é o nosso gabarito. O pregão não poderia ser a modalidade licitatória escolhida por ser destinada exclusivamente no âmbito federal. Errado. O pregão ele tem alcance nacional. Ele se aplica à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Letra D. O pregão não poderia ser a modalidade licitatória escolhida se o valor estimado superasse aqueles previstos para as modalidades tomadas de preço ou concorrência. Errado, porque não importa o valor quando eu falo do pregão.
É exigível, como condição para a participação no certame, a garantia de proposta pelos participantes. Daqui a pouco a gente vai ver que essas coisas aqui, aquisição do edital e garantia de proposta, não pode ocorrer no pregão. Por isso que a letra E está errada. E com base nisso, o gabarito dessa questão é mesmo a alternativa B. E a nossa última questão aqui desse bloco, ela fala assim, ó. Para o julgamento e classificação das propostas no pregão, será adotado o critério D, critério é de menor preço. Se falar em maior desconto também pode? Também pode, mas o critério a priori é o menor preço, conforme prevê expressamente a nossa Lei 10.520. Com isso, o gabarito é a letra D e dessa forma nós concluímos esse bloco sobre a Lei do Pregão.